são as quedas. Elas começam pequenas aqui na cidade, aí vai chegar aqui de 60 a 65, aumenta bruscamente, aumenta mais, ainda 70, 80, 90, já está aqui entre a principal causa, de 75 a 80 já está aqui entre a principal causa de morte por causas externas. No caso, porque mulheres em geral elas são mais afetadas por doenças como a osteoporose. Agora, aplicando a técnica de Hegman e Pollard. Para aplicar essa técnica aqui, nesse modelo que eu estou utilizando aqui, é o modelo original dele. O que nós temos no modelo original? Nós temos uma população e um dado período de tempo, no caso de 2005, nesse tempo 1. Nós temos uma população em outro período de tempo, que é 2010, aqui no período 2. E daí nós analisamos de 2005 para 2010, houve aumento ou redução na expectativa de vida. Em primeiro lugar, a gente olha que houve um aumento, um pequeno aumento. Só que a quem se deveu esse aumento? Aqui nós temos a participação de cada faixa etária no aumento da expectativa de vida da população. E o que chama atenção é que algumas faixas etárias elas têm contribuição negativa. Ou seja, no que dependesse dessas faixas etárias, a esperança de vida ao nascer da população iria diminuir. E depois eu vou falar um pouco mais específico sobre essas três faixas, porque cada uma delas teve um comportamento diferente. Depois eu consegui analisar ele sobre um único índice, que foi a taxa específica de mortalidade e morbidade. Mas daí eu adentro disso daí nas conclusões. Aqui para os homens, e representando graficamente, através de um gráfico de área, a contribuição de cada idade para o aumento da esperança de vida ao nascer. Aquelas idades que estavam negativas estão aqui, tem uma contribuição negativa. E vou voltar para isso. Interessante ver que a participação da primeira faixa no aumento da esperança de vida foi bem alta. Isso entre os homens. Aqui já é utilizando aquela segunda ideia. Aqui a primeira ideia dele entre dois períodos. Aqui já é o que alguns autores foram aplicando, mas não vem da ideia original do Pollard, que é fazer uma simulação da contribuição para o ganho na esperança de vida ao nascer, da exclusão de uma dada causa de mortalidade. Mais que isso, se você verificar qual foi a faixa etária que mais contribuiu para esse ganho da esperança de vida ao nascer por exclusão de causa de mortalidade, nós temos qual faixa é mais afetada por essa dada causa. Por exemplo, se a gente pega o capítulo 20 da CID-10, que são as causas externas, nós temos que, caso as causas externas fossem excluídas, a contribuição na esperança de vida ao nascer se deveria em 16,64% aos indivíduos daquela faixa etária, de 20 a 25 anos. E aqui, a mesma análise em relação ao sexo feminino. O interessante aqui das mulheres é que elas têm uma morte num momento mais para frente, mas nas idades de 65 a 70, 70 a 75 e 80 anos e mais. Algumas exceções são, além daquelas
causas que atingem só as primeiras idades. As doenças infecciosas que atingem bastante as mulheres de 30 a 35 anos, só que elas começam aqui também nos 25, a diferença do 25 para o 30 e do 30 para o 35 são 5%. E as causas externas afetando a idade de 15 a 20. Só que quando você olha aqui a contribuição dessas causas, que eu vou mostrar mais para frente, em anos, você pode ver que essa faixa ela pouco contribui no ganho da esperança de vida das mulheres. Porque, como eu mostrei no início, as mulheres não morrem muito devido a causas violentas. Aqui, só para efeito ilustrativo mesmo, análise gráfica daqueles dados. Aquela ideia que eu mostrei no primeiro slide, do bolo de decompondo a mortalidade, o QX, a mortalidade geral, em mortalidade infantil, mortalidade jovem e adulto e mortalidade de senescência, nós podemos aplicar para as causas específicas de mortalidade da CID-10. Aqui eu coloquei todas para ver um emaranhado, só que no slide seguinte eu selecionei 3. Selecionei as doenças do aparelho circulatório, as causas externas e as mortes decorrentes de malformações congênitas e anomalias cromossômicas. Por que eu escolhi essas 3 causas? As mortes por malformações, elas atingem sobretudo as crianças. Você consegue ver isso aí bem certo nessa curva aqui. Vai até mais ou menos 5 a 10 anos, vai ter algum impacto lá para frente, mas quem tem esse problema de anomalia cromossômica e malformação, em geral está morrendo até aqui, até 10 anos de idade. Nas causas externas, já é diferente. Você vê que ele faz uma cor alvo, que até o Pollard cita no artigo original dele como a mortalidade de jovens adultos, que eu também falei. Nos homens são bastante afetados pelas causas externas e nas mulheres pelas mortes decorrentes de gravidez. E aqui a gente tem um pico do 20 a 25 anos. E por fim, as doenças do aparelho circulatório, que também a gente viu naquele gráfico de válvulas empilhadas, elas vão começar a incidir na população lá para frente, nas idades mais velhas, até se tornarem a principal causa de morte. Agora, aplicando a técnica de Pojl para o sexo masculino, a gente consegue ver também o comportamento da mortalidade nas causas específicas de mortalidade por causas externas. E no momento que a gente analisa sobre essa ótica, a gente consegue ver as idades que são mais afetadas pelas causas específicas de mortalidade de causas externas. Aqui, como eu já tinha mostrado no outro gráfico, de 15 a 20 anos é a faixa mais afetada por afogamentos, só que também a gente tem bastante gente aqui de 10 a 15 e um pouco menos aqui de 20 a 25 e diminui bastante nas outras idades. As agressões, elas estão bem concentradas aqui nessas 3 faixas. Se a gente for ver aqui, vai dar quase uns 70% das mortes entre 15 e 35 anos, com pico na mortalidade de 20 a 25 anos. E daí a gente consegue visualizar até um pouco melhor as mulheres a causa número 2, que é a queda. Está afetando a população aqui de 65 a 70. Aqui mesmo 4 para as mulheres. As quedas afetam na população de 70 a 75 19,27% do total e 75 a 80 27,26%. É a faixa mais afetada. Porém, aí é uma questão que eu achei interessante na análise, tanto do método de Pollard quanto depois também no método de anos de vida perdida,
Já no método dos múltiplos de decremento ele é detectado, porém não com tanta ênfase quanto eu acho que deveria ser. É o seguinte, nesses métodos, já que a pessoa invariavelmente morre na última faixa, a contribuição dessa faixa é zero. Então nós não conseguimos detectar a causa de morte nessa faixa. A gente vai conseguir dar uma olhada pela descritiva mesmo. E se olharmos em números a mortalidade, nós vamos ver que nessa faixa de 80 anos e mais, nas quedas das mulheres, quase uns 75% das quedas acontecem aqui. Aqui é bastante, 70, 75, 75, 80. É bastante, mas mesmo assim é pequeno perto da quantidade de mulheres que morrem nessa faixa de 80 anos e mais. E que não é detectado pelo PORD e pelo ABP, justamente pela filosofia de que na última faixa não há contribuição para o ganho da esperança de vida por exclusão de causa. E aqui um gráfico mostrando aquilo que eu falei. O afogamento, ele tem um início aqui nessas idades de 15 a 10, depois ele diminui bastante. As causas externas têm um comportamento parecido, mas deslocado, já vão afetar uma população lá nos seus 20 a 25 anos. E as agressões também estão ali. E as quedas acabam depois se tornando a principal causa de morte por causas externas nas idades avançadas. Inclusive aqui de 50 anos ou mais, elas já superaram aquelas outras dessa seleção de quatro causas das 10 que são citadas no CID. Aqui em relação às mulheres, e como eu falei, em relação às mulheres, a questão das quedas, daí a curva laranja é muito mais acentuada do que nos homens. Só voltando aqui para o efeito comparativo, para os homens é bastante, mas não tanto. Já para as mulheres, coisa dispara lá nas cidades mais velhas. E daí também eu achei interessante citar aqui para as mulheres, as lesões autoprovocadas, elas têm esse platô aqui, que não é verificado nos homens, porque as mulheres também são bastante afetadas por suicídio. E aqui, daí depois, analisando qual é a faixa que foi mais afetada por uma dada causa, é importante analisar também qual que é a profundidade desse efeito da causa. A profundidade a gente pode analisar sobre o ponto de anos de vida perdido. E aí tem aquela questão que eu citei no início, do momento e da quantidade. Considerando que, mesmo sendo menor a quantidade de indivíduos que morrem aqui no sexo masculino por causas externas, em relação às doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, nós temos a questão do momento, em que essas mortes ocorrem muito antes. Então a gente vai ter o seguinte: em 2005, caso não houvesse mortes por causas externas, os homens viveriam 2,81 anos a mais. Aumentaria bastante a esperança de vida. Agora, se a gente pega ali a causa 9, ela também é alta, 2,13, que são as doenças do aparelho circulatório, e 2,04 as neoplasias. Porém, ainda são menores que as causas externas, apesar de que a quantidade deles é muito maior. E daí é que a gente tem também uma questão dos anos de vida agregados. Ou seja, se não houvesse mortes por causas externas em 2005, os homens viveriam 2,81
81 anos a mais. Se não houvesse causas externas em 2010, aí eles já viveriam 2,75. Ou seja, houve uma melhora na população masculina em relação às causas externas, porque a retirada das causas externas está contribuindo menos, porque significa que ela não está mais afetando tanto aquela população. E ali o ganho anual, eu utilizei a fórmula padrão de crescimento exponencial da população entre anos, então é por ano mesmo dentro desses 5 anos. Em alguns casos piorou. No caso das doenças de sangue, das transtornos mentais, doenças do sistema nervoso, 8 doenças do ouvido, mas enfim, essas que teve uma piora, elas contribuem pouco, e também tiveram uma piora bem pequena. E aqui, graficamente, aquilo que eu falei. Deixa eu só ver se eu não... Tá com as causas externas. Depois, em comparação dos homens com as mulheres, eu fiz um gráfico sem as causas externas, porque estava dando uma baita distorção. Que quando a gente analisar a parte das mulheres, vai ficar bem claro por quê. Mas aqui, graficamente, as doenças do ouvido e da apófise mastoide pouco afetam a população masculina. Portanto, a retirada dessa causa de morte da população, ela teria uma contribuição ínfima aqui, quase zero. Já as causas externas, aí é aquele valor que eu mostrei, é o 2,81. E aqui a gente consegue avaliar qual que é o impacto da retirada de uma causa no ganho de esperança de vida ao nascer da população. E aqui, aí a análise para as mulheres é parecida, aqui eu peguei a análise para os homens das causas específicas. Nas causas específicas, o que a gente tem? A gente tem que, como eu mostrei na tabela anterior, se não houvessem as causas externas de mortalidade, os homens viveriam em 2005 2,81 anos a mais. Porém, o que compõe esses 2,81 anos? Aí eu decompus em capítulos da CID. A gente pode ver que quase um ano desses 2,81 são em relação às agressões. Ou seja, se não houvesse mortes masculinas em virtude de agressões, os homens viveriam um ano a mais. Segundo lugar, os acidentes de transporte. E da gente vê que de um ano para o outro teve uma melhora no que diz respeito às agressões. Daqui eles ganhavam 97,95, foi para 97,57. Uma melhora pequena e uma piora já na questão dos acidentes de transporte. E aqui o mesmo gráfico que eu fiz para as causas da CID por causas singulares de morte. A gente vai ver aqui os envenenamentos, intoxicações, exposição a substâncias nocivas têm pouca contribuição caso sejam excluídas das causas de morte dos homens. Já as agressões, vai lá para cima. Aqui, agora analisando outro método que eu propus para verificar a profundidade do impacto da causa externa na população. Nós vamos analisar a tábua de múltiplos decrementos. Essa tábua aqui que eu estou apresentando é a tábua de vida padrão. Eu utilizei a população de 0 a 1 até 85 anos ou mais. E com aquelas fórmulas padrões lá. Mas por que eu coloquei essa tábua aqui? Porque um parâmetro que eu vou utilizar na análise de tábua de vida de múltiplos decrementos é a esperança de vida. A esperança de vida na primeira idade, a esperança de vida ao nascer,